Bem-vindos ao canal Histórico da Bíblia. Hoje vamos explorar uma das histórias mais impactantes e trágicas da Bíblia, a crucificação de Jesus Cristo e o destino dos homens que contribuíram para essa terrível injustiça. Vamos investigar o que aconteceu com aqueles que direta ou indiretamente participaram da queda do nosso Salvador. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora, vamos mergulhar nessa profunda e reveladora jornada histórica. Nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo, já vinha sofrendo os danos causados pelos homens maus de sua época. Quando estudamos quem foi o responsável pela crucificação do nosso Salvador na Bíblia, nos perguntamos: o que aconteceu com esses homens que causaram a queda do nosso Messias? Neste vídeo, abordaremos com mais profundidade o assunto. Antes de falar sobre as mortes de Jesus Cristo, por favor, compartilhe seu comentário. Também é importante ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora que já fez isso, vamos começar com o governador Pôncio Pilatos. Os historiadores têm pouca informação sobre o juiz que salvou Jesus da morte, mas sabem que ele nasceu na Itália ou na Escócia e trabalhou como magistrado. Além de ser o prefeito romano da Judéia, também foi o governador durante o ministério de Cristo, de acordo com Filão de Alexandria, um filósofo judeu que viveu no ano 58 após Cristo. Ele era um juiz terrível, que roubava e executava pessoas sem julgamento, além de ser extremamente cruéis. João 18, versículo 37, revela isso. Pilatos questiona Jesus sobre o fato de ser rei. Jesus respondeu: sou um rei para o qual nasci, e segundo o historiador romano Tácito Pôncio Pilatos, ele foi afastado de seu cargo e enviado de volta a Roma por usar força excessiva, mas não terminou aí. De acordo com Eusébio de Cesareia, Tácito Pilatos suicidou-se por ordens do imperador Lígula para tornar sua morte mais dolorosa. Disse que seu corpo foi jogado no rio Tibre, onde cientistas encontraram evidências de sua existência, como se a crucificação tivesse ocorrido. A próxima pessoa em nossa lista encontrou seu destino ao assegurar que Jesus Cristo desse seu último suspiro na cruz. Cássius, um centurião romano conhecido como o soldado que perfurou o lado do peito de Cristo, é mencionado no Evangelho de Nicodemos, um livro proibido da Bíblia, apesar de nenhuma história bíblica mencionar o seu nome. Após sua morte, ele se tornou um devoto cristão, de acordo com o livro proibido. Devido à sua nova fé, ele foi preso e decapitado como um dos primeiros mártires. Durante muito tempo, acreditava-se que sua cabeça decepada possuía poderes mágicos e curava o rei Herodes da Judéia, um homem que também sofreu uma morte horrível por tramar a morte de Cristo durante seu reinado em 74 a.C. Antes de Cristo, o rei Herodes era um fantoche de Roma que governava o território independente. No entanto, apesar da influência da Judéia na Bíblia, o rei Herodes é retratado como um homem terrível que não teve nada a ver com a crucificação de Jesus Cristo. Ele matou pessoas inocentes logo após a chegada do Filho de Deus. Ele estava empenhado em destruir nosso Messias antes que ele pudesse amadurecer, temendo a chegada de um adversário potencial ao trono, e iniciou uma matança. Durante o massacre de todos os recém-nascidos em Belém, com menos de 2 anos de idade, uma voz foi ouvida em Ramá. Houve choro e tristeza. Raquel chorava por seus filhos, recusando-se a ser consolada porque eles não estavam mais presentes. Segundo Mateus, segundo o versículo 18, a crueldade do rei Herodes vai além de matar aqueles que estão próximos dele, pois ele também comandou o assassinato impiedoso de seus 3 filhos e uma de suas esposas. Você pode questionar o que torna sua morte digno de um lugar. Alguns especialistas acreditam que ele morreu de gonorreia ou insuficiência renal. Ian Hageman, da Universidade de Washington, disse que o rei Herodes teve coceiras e dores nos intestinos, teve dificuldade para respirar,
teve convulsões frequentes e teve uma infecção nos seus genitais. Isso pode significar que ele merecia uma morte. É mais terrível matar bebês inocentes apenas por medo de ser superado. Passa para outro homem que sofreu uma morte horripilante nas mãos de seu parente, o imperador Tibério. Tibério governava Roma de 14 a 37. Depois de Cristo, os evangelhos nunca afirmam que ele teve alguma participação no planejamento do assassinato de Jesus Cristo. Pode não parecer relevante agora, mas há 2 anos a Judéia está distante dos assuntos internos. Isso significa que aqueles que estão em alta. A autoridade em Roma na época não sabia o que acontecia com a comunidade judaica. Dessa forma, Pilatos pôde prosseguir com a execução de Jesus Cristo por muitos anos após a morte de Cristo. Os imperadores de Roma permaneceram inertes quanto ao seu destino. Infelizmente, isso poderia significar que sua ignorância também causou a morte do nosso Messias. O historiador romano Suetônio diz que Tibério foi envenenado sem misericórdia divina. Seu sobrinho, Neto Calígula, o sufocou com um travesseiro. A seguir, na lista, está alguém que você pode comparar a um amigo desleal. Judas Iscariotes foi um dos seguidores de Jesus. Em troca de 30 peças de prata, Judas, um dos 12 apóstolos de Cristo, traiu seu mestre e levou os soldados romanos ao jardim do Getsêmani, onde o beijaram para que os soldados pudessem identificá-lo. Em Atos, no versículo 18, um homem adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade. Caiu repentinamente, atingiu o meio e espalhou-se pelo campo. Judas Iscariotes. Ele morreu brutalmente depois de se enforcar, devolver suas moedas de ouro e se arrepender das suas ações. O seu corpo pendurado sofreu um trauma. A decomposição foi degradante e seus intestinos quase explodiram. Outro fiel devoto da divindade é um dos discípulos de Cristo, o apóstolo Pedro. Apesar de a traição do apóstolo Pedro a Jesus Cristo não ter sido tão grave quanto a de Judas Iscariotes, ele teve um grande papel na queda de Cristo. A história do apóstolo Pedro é amplamente conhecida, uma vez que ele recusou o seu mestre por 3 vezes consecutivas. Enquanto Jesus era perseguido, uma serva perguntou se ele estava com Jesus. Pedro não deixou de trair o divino, apesar de ter se arrependido e lamentado suas ações depois. Ele ainda rejeitou Jesus nos últimos momentos difíceis antes de sua morte. No entanto, isso não é tão diferente de como Jesus Cristo faleceu. Pedro foi condenado à morte por crucificação pelo imperador Nero em 64, após a morte de Cristo. Mas, sentindo-se indigno de falecer da mesma maneira, foi crucificado de cabeça para baixo, tornando sua morte mais temível. Finalmente chegamos ao último homem que faleceu de nosso Salvador, quando Jesus foi condenado à crucificação durante seu cativeiro. Caifás, o grande sacerdote, foi preso no templo, até que um conselho de sacerdotes o ouvisse. Segundo a intenção clara do sumo sacerdote de matar Cristo, executou o plano em segredo, e logo após, o resultado foi divulgado sob a proteção da escuridão. Caifás e o sogro Anás conspiraram para derrubar o Messias, usando sua influência e poder como líderes religiosos diferentes. Depois de ser interrogado, Jesus Cristo foi transferido para Caifás, o sacerdote supremo, por cerca de 12 anos, apesar de não ter a autoridade de ordenar a execução de pessoas. Caifás o acusou de mentir e o condenou à morte, com a ajuda do governador Pôncio Pilatos. A lenda diz que Caifás teve uma longa existência após condenar Cristo à morte por diversos motivos. Caifás foi sepultado num mosteiro. Ele morreu de tristeza e arrependimento pelo que fez a Jesus e, eventualmente, de velhice em 66, depois de Cristo na ilha de Creta, tal qual todos os outros homens. Caifás pode ter tido a maneira menos horrível de falecer, mas somente o nosso Deus sabe qual foi o destino infernal dele depois do que fez ao nosso Salvador. Jesus Cristo, quando faleceu e reviveu, foi procurado pelos anjos
para refletir sobre as vidas. Os destinos daqueles que desempenharam papéis cruciais na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo nos levam a uma combinação de justiça divina e misericórdia infinita. A narrativa detalha as ações dos responsáveis pela morte de Jesus, mas também nos instiga a refletir sobre o arrependimento e a redenção, como as histórias de Pôncio Pilatos e Lenos, o imperador de Herodes. Tibério e José Caifás enfatizam uma verdade incontestável: as ações humanas têm consequências tanto neste mundo quanto no futuro. A Bíblia nos ensina a justiça divina, que é rigorosa e com paixão. As mortes trágicas e as consequências eternas enfrentadas por aqueles que negligenciaram ou prejudicaram o Filho de Deus evidenciam a seriedade do pecado e a realidade da justiça divina. No entanto, também somos lembrados do poder do arrependimento e da possibilidade de redenção, como demonstrado na transformação de casos de Lenos e no arrependimento de Pedro, após negar Cristo, nos levando a uma avaliação pessoal de nossas vidas e ações. Devemos buscar a misericórdia e o perdão de Deus, e viver de uma forma que honre o sacrifício de Jesus na cruz, para aprender com os erros dos outros. Buscar uma conexão mais profunda com nosso Salvador, por meio da oração ao Deus Todo-Poderoso, justo e amoroso, que habita em nós. Nos curvamos com humildade e reverência, reconhecendo pelas histórias dos homens que condenaram o seu Filho amado, o peso do pecado e a profundidade da tua justiça. Agradecemos por sua bondosa misericórdia e capacidade de transformar corações e vidas perdidos. Ajude-nos a agir de acordo com a sua vontade, para que possamos ser agentes da paz e do amor neste planeta. O exemplo de Jesus Cristo nos inspira a buscar a justiça, a amar a misericórdia e a agir humildemente convosco. Pai, peço desculpas por ter falhado e não seguir os seus passos. Renova o nosso sentimento de arrependimento sincero e fé incontestável. Que a lembrança do sacrifício de nosso Filho nos leve a ter experiências que nos agradeçam. Inspirem outras pessoas a procurarem-te e guiarem-nos pelos caminhos da retidão. Que possamos ser testemunhas da tua graça e misericórdia em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor. Agradeço a Deus por ter curtido o vídeo. Se foi útil para você, solicito que se inscreva para garantir que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Para fazer parte do nosso canal, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso possibilita que o vídeo seja assistido. Juntos, podemos acender mais luzes e ampliar o conhecimento. Agradeço por estar presente. Que Deus te abençoe.